Interessante que todas as vezes que nós meditamos na palavra de Deus, é como se fosse uma releitura. Sempre que nos debruçamos para meditar, no nosso tempo sozinho com Deus, no nosso devocional, sempre a sua palavra vai nos dizer algo novo. Isso é impactante. E eu quero compartilhar com vocês algumas pérolas que Deus falou ao meu coração em detrimento desse texto. É um texto bastante conhecido. O Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Versículo 3. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Versículo 9. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Querido Deus, amado Pai, Tu que és Senhor dos céus e da terra, Bispo e pastor de nossas almas, nos aquietamos agora diante de Ti. Queremos ouvir a Tua voz mediante a Tua palavra. Fala conosco, Jesus. Fala com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando essa mensagem de Eu não te condeno. Eu não te condeno. Quando Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, ele disse que ele iria libertar seu povo da escravidão egípcia. Moisés foi um tanto cauteloso. Você lembra quando Moisés se depara com a sarça queimando, e Deus se revela para ele e declara para Moisés que irá usar a vida dele para libertar o seu povo da escravidão egípcia. Moisés foi um tanto cauteloso. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha,
porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Neste momento, Moisés pediu para que Deus se identificasse por nome. A resposta de Deus foi: Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu só me enviou a vocês. Aleluia. Êxodo capítulo 3, versículo 14. A frase se tornou o único nome pessoal de Deus em Israel. Em hebraico significa Yahvé, que traduzida para o grego é ego eimi. Essa era uma expressão frequente nos lábios de Jesus. Cada vez que ele dizia ego eimi, era possível ouvir o eco de Yahvé. Misericórdia é a bondade ou o amor de Deus. E Yahvé apresentando para aqueles que estão em sofrimento ou miséria, independentemente de seus méritos. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Misericórdia é a bondade e o amor de Deus em ação. É exatamente o Deus que se faz presente nesta noite. O seu amor e a sua bondade em ação. É a misericórdia dele que se renovou hoje pela manhã na sua vida. No momento em que você abriu seus olhos, no momento em que você respirou, que você pôde contemplar a sua grandeza, a sua criação. Na hora que você olha para o seu filho, na hora que você olha para a sua filha, e você percebe que Deus está presente, que Deus cuidou, que Deus velou pelo seu sono, que Deus trabalhou ao seu favor. Você se levanta, você toma um banho e se prepara e vai fazer a obra de vida. Vai para o seu trabalho, vai buscar o sustento da sua família. É a graça de Deus, é a misericórdia, é o amor e a sua bondade em ação, dizendo para você que você tem um valor, dizendo para você que a sua vida tem um preço, dizendo para você que você é precioso, que você é preciosa. Então, eu não te condeno, é o título dessa mensagem. Então, a primeira parte dessa mensagem é confrontado por um dilema. Diga comigo, diga: confrontado por um dilema. Veja aí, João capítulo 8, versículo 3 a 5. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Quando somos colocados dentro de um contexto, de um dilema, nos encontramos em uma situação delicada, porque
é algo desconfortante, sabia? Quando você é colocado dentro de um dilema, como subitamente, de repente, você é pego de surpresa. Às vezes você não tem nada a ver com o que está acontecendo, ou com o que está para acontecer, mas te colocam dentro de um dilema. Então é algo desconfortante, porque um dilema nos leva a ter que fazer escolhas difíceis entre duas possibilidades. Dilema é um argumento formado por duas proposições que se contradizem mutuamente. Como, por exemplo, apresentar alguém para que seja examinado, usando um objeto como regra. Veja que, de madrugada, Jesus voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Está no versículo 2, porque o versículo 1 diz que Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. Quando ele volta para o templo, que a multidão está reunida com ele, ele começa a instruí-los, ele começa a ensiná-los. Mas a aula foi interrompida pela chegada dos escribas e dos fariseus, que conduziam uma mulher apanhada em adultério. A questão aqui é que eram dois grupos influentes da sociedade judaica e que estavam prestes a confrontar Jesus. Eita Senhor! Deus tem algo para falar conosco nesta noite. Primeiro, o primeiro grupo, os fariseus, são um grupo de judeus devotos ao Torá, aos 5 primeiros livros da Bíblia, que surgiram no século II a.C. Opositores dos saduceus, criam uma lei oral em conjunto com a lei escrita, e foram os criadores da instituição da sinagoga. Segundo grupo, os escribas, eram os profissionais que tinham a função de escrever textos, registrar dados numéricos, redigir leis, copiar e arquivar informações. Agora veja bem, como poucas pessoas dominavam a arte da escrita, os escribas possuíam grande destaque na sociedade. Jesus se encontrava no templo, fazendo o que ele sabia fazer de melhor. Eles diziam isso tentando para terem que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. João capítulo 8, versículo 6. A intenção desses líderes eram as piores possíveis. Eles queriam saber o veredito de Jesus sobre o assunto. Eles o tentaram por meio de um dilema. Se Jesus apoiasse a lei, a qual aparentemente não estava sendo rigorosamente aplicada em tais casos, daria a impressão dele não ter coração, dele ser desumano e não usar de misericórdia. Se escolhesse advogar pela misericórdia, poderia ser proclamado como sendo demasiadamente clemente. Você sabe o que é uma pessoa demasiadamente clemente? É uma pessoa bondosa, uma pessoa compassiva e moderada quanto à aplicação da lei. Se os fariseus estivessem de fato preocupados com a guarda da lei, eles teriam trazido o homem que supostamente estava com aquela mulher. Então o que é que eles fazem? A intenção do coração deles não era guardar a lei. A intenção do coração deles era
tentar Jesus. Nesse momento, o que foi que fez Jesus? Qual foi a reação de Jesus? Como Jesus reagiu? É aqui onde eu quero colocar você dentro desse contexto. Como você reage quando você é confrontado? Dá-se a importância de ouvirmos, calar, prestar atenção, porque entenda uma coisa, Jesus não falou nada fora de tempo. Eles foi quem chegaram e colocaram Jesus dentro do dilema. Mas me responda uma coisa, e quando somos nós mesmos que nos colocamos dentro do dilema? No dia a dia, nas coisas cotidianas, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, dentro da igreja. Isso é algo que nós precisamos ponderar, precisamos trazer a responsabilidade das nossas vidas. Mas interessante, olha a reação de Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. João capítulo 8, versículo 6, parte B. Essa foi a primeira vez que Jesus escreveu na areia, nesse contexto. Agora me diga uma coisa. O que foi que Jesus escreveu na areia? O que ele estava escrevendo na areia? É inútil especular quanto ao que Jesus escrevia na areia. Nada ficou registrado na narrativa. Então não adianta nós querermos saber o que Deus não quer que nós saibamos. E muitas vezes nós queremos saber, nós queremos entender, nós não aceitamos porque não entendemos. Mas interessante, você já parou para pensar que em dado momento você não tenha compreensão para entender algo, até mesmo da parte de Deus? É porque Deus está requerendo de você uma busca mais intensa. Ele está buscando em você um relacionamento mais profundo. Ele está buscando extrair de você algo que talvez você nem saiba que exista em você. Nesses 22 anos de caminhada com Cristo, eu tenho percebido que em dado momento nos encontramos tristes, cabisbaixos, mas não paramos para pensar, nem para averiguar de onde está vindo essa tristeza, de onde esse cansaço está surgindo, que em dado momento está me cansando, está me deixando triste. Mas o que eu tenho aprendido é que muitas vezes, é o amor de Deus me constrangendo. É o amor de Deus constrangendo você. É o amor de Deus se expandindo na sua vida. E às vezes nós não temos consciência disso. E muitas vezes não procuramos saber. Por que estamos passando por determinadas situações? Situações essas que não queremos resolver. Se nós olhamos para esse texto, o qual uma mulher pega em adultério, em flagrante adultério, a primeira coisa que me salta aos olhos é perdão, é oportunidade, é chance, é porta se abrindo, é Deus te levando para outra dimensão,
para dizer o que você não pode, eu posso. É Deus nos conduzindo para a excelência da sua presença. É Deus despertando a fé que está aí dentro do teu coração. Ele te dizendo: você não pode, mas eu posso. Você não consegue, mas eu consigo. Você diz que está cansada, eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu tenho te cercado com alegres cantos de livramento. A segunda parte dessa mensagem: sem nenhum pecado. João, capítulo 8, versículos 7 a 9. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Entenda uma coisa: não necessariamente o pecado em questão, o pecado cometido pela mulher, o pecado de estimação, o pecado doméstico. Não é esse pecado que Jesus está se referindo, mas o pecado em geral, que inclui o pecado da raiz adâmica, o pecado original. Por quê? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Meu Deus, a manifestação da justiça de Deus no tempo presente. Qual é o propósito? Para que o próprio Deus se apresente como sendo justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Romanos 3, versículos 23 a 26. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Quem foi que se inclinou novamente? Pela segunda vez, Jesus volta a escrever. Eu confesso que eu nunca tinha percebido essa segunda ação. Veja que é pela segunda vez que Jesus volta sua atenção para o que ele estava fazendo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continua a escrever no chão, lá no versículo 7 e 8. Percebemos aqui que Jesus eleva a atenção para eles. Isso aqui, para mim, foi impactante. Nesse momento, Jesus chama a atenção deles e eleva a atenção para eles. E vocês, o que tem a dizer em detrimento desse assunto? O que vocês irão fazer? Vocês irão apedrejá-la? Façam o seguinte: examine-se, olhe para dentro de vocês. Aí me vem o texto de Coríntios, né?
Coríntios 11. Examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do vinho. Jesus, que Deus tremendo. As palavras de Jesus tiveram o efeito de desviar a atenção de si e da mulher para os seus acusadores. É isso aqui, amado, que eu quero chamar a atenção da igreja. Ao contrário disso, contribuímos para que o volume do escândalo aumente. A boca começa a se propagar. E capciosamente, ao invés de misericórdia, começamos a propagar o mal. É incrível. Precisamos despertar para este quesito, porque Jesus está vindo buscar uma noiva. Mas a noiva que Jesus vem buscar, ela é imaculada, ela é pura. Ela não usa de capciosidade. Nós fomos chamados para isso. Para que nós somos chamados? Para sermos pacificadores e fazedores de pontes. Mas ao invés disso, amado, quando acontece algo que não tem nada a ver conosco, mas que chega ao seu ouvido através da boca a boca, você diz: você viu o que foi que fulano fez? Você está sabendo o que é que estão falando? Ao invés da igreja colocar o joelho no chão, interceder e clamar a Deus por aquelas vidas que estão envolvidas no escândalos. Porque este é o papel da igreja. O papel da igreja não é propagar mentiras e coisas erradas por meio de fake news, nem de redes sociais, nem emprestar seu ouvido para isso. O papel da igreja é pacificar, é fazer pontes para que o povo de Deus possa se unir cada vez mais, para que a igreja local venha entender o valor do que é se congregar, do que é esperar em unidade a volta do Cristo ressurreto. Amém? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Meu Deus, que coisa tremenda. Temos que meditar, temos que parar e temos que ruminar. Temos que ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, para que essa palavra ela venha embebedar os nossos corações. Porque nós somos embaixadores com um propósito de reconciliar, com um propósito de unir as pessoas, com um propósito de ter misericórdia. É o nosso amor, é a nossa bondade, a bondade cristã, a bondade cristocêntrica, a bondade bíblica na miséria dos outros. É o nosso coração na miséria dos outros. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 17 a 20. Olha o que é que vai acontecer. A consciência dos acusadores começou a ser afetada.
Quando você ouve alguma coisa, ou você é levada ou levado para algum contexto de algum dilema, e de repente você coloca a sabedoria de Deus em prática, e é neutra, ou é neutro, o que é que acontece? A consciência dos acusadores começam a ser afetadas. Porque o que acontece aqui? A consciência dos acusadores dessa mulher começou a ser afetada. E, consequentemente, afetar a intenção dos corações deles. A obra que eles queriam fazer, que era o quê? Apedrejá-la. Eles ficaram sem ação. Foi frustrada a intenção dos fariseus e dos escribas. Por quê? Porque Jesus tira a atenção dele e da mulher e coloca nas mãos dos acusadores. Jesus não toma partido. Jesus é lindo, Jesus é tremendo. O amor dele nos constrange. O amor dele nos acolhe. A graça capacitadora dele nos leva adiante, nos coloca de pé e diz: não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não tenha medo, porque sou eu que estou com você. Então aconteça o que acontecer, eu estou no barco. Então nós temos que confiar. É exatamente isso que temos que fazer: colocar a mente de Cristo em prática, em ação. Porque você tem a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Mas essa mente de Cristo, ela precisa ser evidenciada, ela precisa ser colocada em prática. Você precisa praticar as obras de Cristo. Você precisa falar a língua de Cristo. Será que isso que eu estou fazendo, será que Jesus faria? Será que Jesus tomaria essa decisão? O que será que Jesus vê quando me vê? O que eu estou fazendo é para a glória dele? Ou o que eu estou fazendo, a glória dele, mas quem leva a tapinha nas costas sou eu, porque todos dizem que eu estou crescendo, que eu estou rompendo. Isso é uma artimanha do diabo. A glória dele, somente dele. Nós somos seus filhos por misericórdia, por graça. Jesus diz assim, eu não vos chamo mais de servo, mas de amigo. Com qual propósito Jesus diz isso? Porque ele quer ter intimidade com você. Porque o servo não sabe a particularidade do seu Senhor, mas o amigo sabe. Por isso que ele diz: eu não chamo você de servo, eu chamo você de amigo. Então venha ser meu amigo, porque você aceitando o convite, você vai saber tudo sobre mim. Eu vou revelar tudo para você, até mesmo coisas que você não sabe, que você não imagina, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus Pai tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Aleluia! Então, quando Jesus diz que quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, o que é que acontece? A começar pelos mais velhos, a idade fazia deles os líderes, e sua experiência do pecado mais longa dava-lhes mais motivos para a autoacusação. Vocês entenderam isso aqui? Amém? Eu vou repetir novamente. Olha aí, a começar pelos mais velhos, porque quando Jesus diz, olha,
Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Quem é que primeiro sai? São os mais velhos. Então, a começar pelos mais velhos, a idade fazia deles os líderes. E sua experiência do pecado mais longa dava-lhes mais motivos de autoacusação. Eita, papai. Só 2 ficaram. Quem foi? A pecadora e o amigo dos pecadores. Porque era assim que Jesus era conhecido. Era assim que eles diziam que Jesus era o amigo dos pecadores. Por que ele come com os pecadores? Por que ele senta com os pecadores? Você lembra quando Jesus para e diz, olha, qual é o pastor que tendo 100 ovelhas e uma se dispersa, ele não deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu? Indo, encontra, coloca no ombro e vem cheio de alegria e convida os amigos a uma festa. Aí ele segue e diz, mas qual é a mulher que tendo 10 dracmas? Qual a mulher que tendo 10 dracmas perde uma? Interessante, ela perdeu aonde? Ela perdeu dentro de casa. O que foi que ela fez para encontrar a dracma? Ela acendeu a luz. Se ela acendeu a luz, logo isso quer dizer que a casa estava escura. Se ela afastou o sofá da sala e varreu, isso quer dizer o quê? Que a casa estava suja. Ela encontra a dracma. Mas Jesus vai responder exatamente àqueles homens, os fariseus e os escribas. Diz, mas me diga uma coisa. Um pai tinha 2 filhos que viviam com ele, moravam com ele. O mais novo disse, pai, eu quero minha parte. O que foi que o pai fez? Confrontou ele? Ele simplesmente vendeu a propriedade e dividiu entre os 2. Depois de um tempo ele foi embora, gastou tudo do jeito que ele queria gastar, dissolutamente. O inesperado bate a porta dele. Porque o que não contamos é com o inesperado, amado. A seca, fome. Você acha que não estava dentro do propósito de Deus? Você acha que o que você está passando na sua vida hoje não está dentro do propósito de Deus, dentro do planejamento divino? Você acha que Deus não tem o controle da tua vida, de toda a situação que você está passando? Porque a gente é pó, porque a gente é carne, é caco de barro, e a gente treme nas bases. Mas a gente sabe que Deus tem o controle de tudo, que algo só vai acontecer com a nossa vida, com a nossa família, com os nossos filhos, com a permissão de Deus. E não adianta espernear, porque sempre a vontade dele vai prevalecer, e é a melhor, é boa, é perfeita, é agradável. Mas aquele irmão, aquele filho mais novo, que foi embora, que gastou tudo, cai em si. É exatamente o que Jesus está chamando nossa atenção nesta noite, para cair em si. Propriamente dito, não precisa você estar em pecado, não precisa você ter cometido adultério, nem você tenha cometido algum tipo de delito para você cair em si. Você precisa cair em si em determinada área da sua vida, muitas vezes para ter compreensão do que Deus está falando para você, do que é que Ele quer para a sua vida, do que é que Ele quer para o seu esposo, para os seus filhos, para a sua família, para a sua empresa. Se não buscarmos nele, não teremos respostas. Então,
às vezes nós pensamos que a questão de cair em si só se encontra no universo do pecado. A questão do adultério, a questão da mentira, não! Às vezes estamos fazendo o melhor, dando o melhor de nós. Mas Deus está dizendo, eu quero ajustar isso aí. Eu quero ajustar para que você vá para outro nível de experiência. Para que você receba de mim a capacitação que eu tenho para você. E às vezes a gente fica a ver navios, não compreendemos. Colocamos culpa em todos, mas não olhamos para nós. Ou quando olhamos para nós, somos demasiadamente exagerados em nos condenarmos. Amados, o que tem de gente que não se perdoa. Você sabia que quando você não se perdoa, você está dizendo para Deus que Ele não é Deus? Você está dizendo literalmente, o Senhor não é Deus, o Senhor não sabe trabalhar. O Senhor não sabe o que eu preciso. Porque eu sei o que eu fiz é muito feio, o que eu fiz não tem perdão. E Deus está dizendo, eu já perdoei você, você é preciosa, você é muito amado, você é muito precioso. Eu não perdoo, não me perdoo. O que acontece? Você vai criando um ambiente de condenação, e esse ambiente de condenação vai começando a atingir todas as áreas de sua vida, porque você simplesmente não se perdoa. Essa mulher, ela estava no meio, ela estava sendo julgada, e eles pegam e jogam para Jesus: mestre, o que você tem a dizer disto? Conclusão. João capítulo 8, versículos 9 a 11. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vá e não peques mais. Jesus poderia muito bem, olha para cá, Jesus poderia muito bem ter pego uma pedra e ter atirado naquela mulher. Por que ele podia fazer isso? Porque ele não tinha pecado, amado. Então a decisão foi colocada nas mãos dele. O que é que ele diz? Eu também não a condeno. É nesse sentido que a igreja tem que caminhar. Todos estão condenando, todos estão falando. Aí você tem que saber quem você é, aonde você está, o que você está fazendo, para onde você está indo e com quem você está indo. Quando você tiver convicção disso, aí sua vida vai tomar outro norte. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Jesus escolheu ter misericórdia dessa mulher. Jesus escolheu ter misericórdia de você. Jesus escolheu ter misericórdia de mim. Jesus escolheu morrer no seu lugar e morrer no meu lugar. Foi uma escolha que ele fez. Levantando-se,
Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. O fato de nós sermos a justiça de Deus não nos dá o direito de juízes, sabia? Por que eu estou dizendo isso? Porque você é justiça de Deus. Deus pegou seu filho sem pecado e fez dele pecado, para que você fosse a justiça dele. Agora, porque você tem esse privilégio de ser a justiça de Deus, isso não faz de você juiz. Isso não faz de você juiz. Porque quando julgamos, usurpamos o que não é nosso, nos colocamos no lugar do próprio Deus, no próprio Yahvé. Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Aquele que sonda os corações viu que havia arrependimento genuíno no coração daquela mulher. Tudo que era preciso e necessário era uma advertência para o futuro. Era tudo que ela precisava naquele momento. Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Jesus diz para você nesta noite. Jesus diz para mim nesta noite. Jesus diz para a sua igreja nesta noite: eu não condeno você. Talvez você tenha se condenado dia após dia. Talvez você esteja vivendo um tempo de condenação. Talvez você tenha passado por algo na sua vida que você não tem conseguido romper, que você não tem conseguido sobrepor. Mas eu te digo que eu não condeno você. Eu te digo que eu amo você. Eu te digo que você é valoroso, que você é valorosa, que você é precioso, que você é preciosa. Mas também te digo: vá e não peques mais, porque eu não te condeno. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite?